Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é dia 8 de agosto do ano 2020. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje que se encontra em Marcos, capítulo 5, onde fala da cura de um endemoniado gadareno. Para ganhar tempo, eu quero ler a partir do versículo 5. E andava sempre de noite e de dia, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entrar nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Amados irmãos, é uma passagem bíblica bastante conhecida, né? Que fala da cura do endemoniado gadareno, né? Da região de Gadara. Esse texto também ele tem implicações proféticas. É um texto que tem implicações proféticas. Nós sabemos que há uma classe de anjos caídos que habitam nas esferas celestiais, conforme Efésios 6,12, e há uma outra classe que está presa no abismo, conforme Judas, Judas versículo 6, né? Judas só tem um capítulo. 1 Pedro 2,4 também fala dessa classe de demônios que estão presos no abismo. Então, quando Jesus ele vem aqui, na sua primeira vinda, na sua primeira parousia na cidade de Belém, ele nasceu em Belém, né? Jesus nasceu em Belém. Então ele encontra, na sua primeira vinda, ele encontra esse endemoniado, esse homem que tinha uma legião de demônios. E o que acontece? O que o demônio fala para Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Ainda não é chegado o tempo. Por que vieste aqui para me atormentar? Olha que coisa interessante. O inimigo, ele sabe, os demônios, ele sabe que eles vão ser lançados no abismo. Ele sabe que Jesus vai lançar todos eles no abismo no final dos tempos. Quando completar o final dos tempos, os demônios vão ser lançados no inferno, no abismo. Então aqui é interessante isso aqui. O demônio ele fala para Jesus: o que é que vieste fazer aqui? Ainda não é chegado o nosso tempo. Quer dizer, não era mesmo. Na primeira vinda, Jesus não ia lançar aqueles demônios no abismo. Então o que é que eles falam? O que é que aqueles demônios falam? Não nos manda para o abismo, nos lança. Ia passando ali uma manada de porcos. E eles pediram que lançasse eles naquela manada de porcos. E Jesus permitiu então que aqueles demônios entrassem na manada de porcos, e ali eles precipitaram-se no mar. O que eu acho interessante dessa implicação, aqui tem uma implicação profética. Diz a palavra de Deus que eram quase 2.000. Versículo 13, e logo Jesus permitiu, saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então isso aqui é profético, meus irmãos. O que é que Jesus estava tentando dizer aqui para nós? Aqui tem uma mensagem profética aqui. Aqueles demônios, na primeira parousia, eles falam para Jesus: ainda não é chegada a nossa vez. Vieste aqui para nos atormentar, Jesus de Nazaré? Realmente não era chegada a vez de eu ser lançado no abismo, porque era a primeira vinda. Então eles pediram para ser lançado
na manada de porcos. E aí Jesus permitiu. O que é que Jesus quis dizer aqui? O que é que Jesus quis dizer aqui quando a Bíblia diz assim, e eram quase 2.000? Jesus quis dizer o seguinte, bom, não é agora. Não é agora que eu vou lançar vocês no abismo, mas eu vou lançar vocês no final de 2.000 anos. No final de 2.000 anos da minha crucificação, eu vou lançar vocês no abismo. Isso aqui é uma representação da segunda vinda. É a segunda vinda em Jerusalém. Quando Jesus ele vai prender Satanás, né? Ali a Bíblia diz que Jesus ele prende Satanás e lança ele no abismo. Certamente os demônios também, que habitam as esferas celestiais, vão ser jogados no abismo. Então isso aqui é profético, meus irmãos, muito profético. Quando que completa esses 2.000 anos da crucificação? Segundo os estudos do Augusto de Castro, segundo os estudos do Augusto de Castro, esses 2.000 anos da crucificação, ele vai terminar no ano 2027. É muito profético isso aqui, essa passagem, ela é muito profética. Jesus chega, aquele homem está carregado de demônios. E os demônios disseram, não é chegada a nossa hora. Realmente não era a hora daqueles demônios ser lançados no abismo. Porque era a primeira vinda, era a primeira parousia. Era a primeira vinda de Jesus. Então eles pediram que não lançasse eles no abismo. Jesus não lançou, porque não era a hora de lançar eles no abismo. Mas aí, eles permitiram para entrar na manada de porcos, que eram quase 2.000 porcos. Esse quase 2.000 nos implica que Jesus ele vai lançar os demônios no abismo, chegando quase 2.000 desde a sua crucificação. Então isso nos mostra o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós estamos vivendo em dias proféticos. Porque aqui é uma representação da segunda vinda, quando Jesus lança esses quase 2.000 na manada de porcos, eles afogam-se no mar. Ou seja, é uma representação da segunda vinda. 2.000 aqui representa 2.000 anos da crucificação, que segundo Augusto de Castro termina no ano 2027. Então isso nos mostra a iminência do arrebatamento, porque você tem que tirar 7 anos da grande tribulação. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em dias muito proféticos. Nós estamos vivendo em dias importantíssimos, em dias em que nós temos que buscar o Senhor, em dias que nós temos que invocar o Senhor. Nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, porque Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja, ele é iminente e ele pode acontecer a qualquer momento. Isso aqui é muito profético, isso aqui, meus irmãos. A Bíblia, ela está cheia de implicações proféticas. Aquele homem, ele era um endemoniado. E os demônios disseram, ainda não é chegada a nossa vez, Jesus de Nazaré, vieste aqui para nos atormentar? Eles pediram para não ser lançados no abismo, e não foram lançados no abismo, porque não era a época de ser lançado no abismo. Mas quando completaram os 2.000 anos da crucificação, quando Jesus voltar em Jerusalém, eles vão ser lançados no abismo. Isso é muito profético, meus irmãos. A Bíblia ela é cheia de implicação profética. Então, meus irmãos, vamos viver uma vida santa. Vamos viver uma vida de santidade, uma vida de consagração na presença do nosso Pai Celestial. O arrebatamento da igreja, ele está por um fio a acontecer. Está chegando o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Vamos, meus irmãos, buscar o Senhor. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Porque aqui é uma apresentação da segunda vinda. Quase 2.000. Então Jesus lança aqueles demônios no meio do abismo. Lança eles no abismo. Né? Jesus ele queria dizer assim, não é agora que eu vou lançar vocês no abismo, mas quando completar 2.000 anos da minha crucificação, eu vou jogar vocês no abismo. Por isso que os demônios disseram, que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré, para nos atormentar, ainda não é chegado o tempo. Realmente não era chegado o tempo. Eles sabem, o demônio sabe, Satanás e os seus demônios sabem que eles vão ser lançados no abismo. Eles sabem que eles vão ser lançados no inferno. Por isso que está, meus irmãos, nesses últimos dias, essa luta contra o povo de Deus.
O povo de Deus tem passado uma luta muito grande nesses últimos dias. É luta de todo lado. É luta de todo lado. Então isso nos indica a iminência da saída da igreja. Vamos aguardar, porque está muito próximo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.